Aleluia. Paz do Senhor, amém? Deus é bom. Seja bem-vindo mais uma vez. Quero que você tome a sua Bíblia e abra no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Abacuque 2, 4. Vamos começar essa conversa por aqui. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Abra também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quem achou diz amém. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Amém? Vamos ler juntos esse versículo? Aqui juntos na tela, olha. 1, 2, 3, já. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Amados, Deus trouxe para mim esse tema e eu quero compartilhar com a igreja, que diz: sua fé é a sua vida. Diga comigo, sua fé é a sua vida. A minha fé é a minha vida. Amém? Se nós temos esses dois textos da palavra do Senhor, em Abacuque e em Hebreus, que confirma que todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo idoso, aliançado com Jesus, é um justo em Cristo, este homem, esta pessoa, viverá pela... Diga, viver pela fé. Viver pela fé quer dizer que a minha fé é a minha vida. Eu não tenho como desassociar isso. A minha fé é a minha vida. E o autor de Hebreus, ele é muito categórico quanto àqueles que retrocedem na fé. Retroceder na fé é voltar atrás, é decidir contrário, é voltar atrás da sua decisão a respeito da sua fé. E a palavra do Senhor diz que aqueles que voltam atrás, que retrocedem, Deus, o próprio Deus, não se agrada deles. Então, retroceder da fé é algo muito grave. Quando eu desisto de crer nas promessas do Senhor, quando eu duvido daquilo que Deus falou, eu estou retrocedendo e me enquadrando numa categoria de pessoas justas que Deus não se agrada. Imagina Deus não se agradar da sua vida. Imagina Deus não se agradar de você. E eu fico pensando, antes de pensar na igreja, eu penso logo em mim. Deus, quantas vezes eu retrocedi na fé? Quantas vezes eu voltei atrás? Quantas vezes eu desisti daquilo que tu dissestes? Quantas vezes eu não acreditei na palavra profética que foi direcionada à minha vida? Quando Deus falou determinadas coisas, eu disse: isso é loucura. Quantas vezes eu ouvi homens de Deus, mulheres de Deus falando determinadas coisas e eu simplesmente retrocedi, eu não honrei, eu não criei, eu não acreditei, eu não depositei a minha fé, a minha esperança na palavra do Senhor e eu retrocedi e Deus não se agradou de mim. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Gálatas capítulo 2, ainda aí, pegue sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 2,
Quem achou, diz amém. Já temos aqui? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, a fé ela passa por todas as dimensões do ser humano. A começar do seu espírito, de uma aliança que você tem com Cristo, o seu espírito é recriado. É a parte de Deus dentro de mim, de você, é o sopro, é o fôlego de vida. O espírito, ele é recriado, a alma está em constante restauração, seus conjunto de sentimentos, de vontade, mente, etc. Nós estamos constantemente restaurando essa área da nossa vida, mas a nossa carne, o nosso corpo físico, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que vivo na fé dos que não desistem de lutar contra o pecado e as tentações. Amados, todas as vezes que eu desisto de lutar contra o pecado na minha carne, eu estou retrocedendo a minha fé e eu estou me tornando alguém que Deus não se agrada de mim. Todas as vezes que eu desisto de lutar contra a tentação, e é óbvio que todos somos tentados e vamos continuar sendo tentados por Satanás, porque se Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, quem somos nós na fila do pão para dizer que não seremos tentados? Todos nós passaremos por tentações, mas aqueles que cedem à tentação, eles se retrocedem na fé. E é engraçado que as tentações que são colocadas diante de nós, da nossa carne, do nosso corpo, diante das portas da alma, os seus olhos, aquilo que você escuta, tudo que envolve o teu corpo. Paulo disse, eu agora vivo no meu corpo pela fé em Cristo Jesus. Eu sacrifico, eu crucifico a minha carne em Cristo Jesus. Então, Deus está à procura daqueles que vão viver da fé, que não vão desistir de lutar contra o pecado. Deus está à procura de pessoas que têm uma fé tão forte, mas tão forte que não vai desistir de lutar contra as tentações do dia a dia, que não vai se cansar, porque o que muitas vezes nós encontramos são pessoas cansadas, que começam depois do encontro com Deus, como houve na semana passada, que foi algo sobrenatural. Vencemos ao diabo, fizemos renúncias, oramos, quebrando todos os pactos com Satanás. E talvez você chegou ali mesmo carregado, tirou toda aquela bagagem, aquele peso do diabo da sua vida. E vem a semana, segunda, terça, quarta, e você começa a enfrentar novamente as lutas. E alguns vão desistindo ao longo do caminho. Alguns começam a retroceder na fé. E aí nós temos pessoas extremamente instáveis na sua fé. E os instáveis, amados, eles retrocedem, eles voltam atrás. E esses que voltam atrás, Deus não se agrada. Deus não se agrada da minha instabilidade quanto ao pecado. Ora, tenho certeza que aquilo é pecado, ora, estou com dúvidas. Ora, já não sei se realmente é pecado, mas talvez se eu provar só um pouquinho, eu acho que não vai ter nada demais. Isso é retroceder na fé. Isso é voltar atrás do compromisso que você fez com Jesus. E todas as vezes que voltamos atrás, amados, o diabo toma essa atitude para nos envergonhar. E é uma consequência que nós nos tornamos um povo fraco, um povo de experiências extremamente superficiais, é um povo que não tem profundidade com Deus. É sempre no nível assim da superficialidade. É sempre no nível da emoção. Eu me emociono no louvor, eu me emociono na oração, mas amanhã eu estou de novo preso no pecado. Amanhã eu estou de novo preso na tentação. Amanhã eu não consigo largar aquele vício. E Paulo nos ensina que em Cristo eu preciso crucificar a minha carne e viver pela fé. Em Jesus eu posso crucificar os meus desejos mais carnais possíveis. Os meus desejos mais incontroláveis. Eu posso crucificá-los em Cristo Jesus e viver pela fé. Viver pela fé em todas as dimensões do meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu posso e devo viver
pela fé, porque todas as vezes que eu não consigo perdoar alguém, eu estou retrocedendo na minha fé. Todas as vezes que eu não consigo liberar perdão para um pai, para uma mãe, para um cônjuge, eu estou retrocedendo na minha fé e eu estou desagradando a Deus. É um exercício contínuo, não tem pausas. E amados, escute, você vai fazer esse exercício até Jesus voltar. Por que estamos cansados já? Nem começou. Já tem gente cansada querendo desistir. A vida que você vive reflete a fé que você tem. Como é a tua vida? Como está o teu dia a dia? Como estão as tuas atitudes? Como tu te comportas? Essa tua vida, ela reflete exatamente o nível de fé que você tem. O que você faz com a sua vida revela o que você realmente acredita. Sabiam disso? Há pessoas que não acreditam na palavra profética e vivem escravos do pecado, vivem escravos da miséria, porque não conseguem nunca viver na dimensão daquilo que realmente Deus quer te colocar. Porque você vai estar na dimensão daquilo que você acredita. Se você crê que Jesus pode te curar, você vai experimentar da cura. Agora, se você não crê que Ele pode te curar, que Ele pode tocar teu corpo físico, você vai viver escravo daquela enfermidade. Escravo dos remédios pro resto da vida. Nós temos aqui casos de gente, aqui, pessoas que Deus curou. Se eu chamasse aqui para dar testemunho, iríamos entrar pela noite. Pessoas que acreditaram que Jesus pode curar. Você tem aquilo que você acredita. Se você não crê nas palavras que eu estou professando aqui, você vai sair dessa porta da mesma forma que entrou, ou talvez até pior, amargurado comigo. Mas se você crê que Deus usa pessoas para te abençoar, para te tirar do lugar que você está, você vai ter aquilo que você acredita que você pode ter. Você vai ter, amado. Primeira coisa que eu quero falar são 4 aspectos. O primeiro aspecto é que a fé, ela prevê grandes coisas. Diga comigo, a fé prevê grandes coisas. Romanos capítulo 4, versículo 17. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 17. Veja o que a palavra do Senhor diz. Já temos aqui? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disto, Abraão creu em Deus, aqueles que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não existem como se existissem. A fé de Deus chama à existência coisas grandes que ainda não existem para que se manifestem. Escute bem, amado, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sabia que ter visão pequena e visão grande dá o mesmo trabalho? O problema é que as pessoas não conseguem prever aquilo que é grande, que é glorioso para a vida delas. Se eu não consigo prever, a minha fé é uma fé daqueles que retrocedem. É uma fé fraca. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, a quem você serve, que lhe criou, que lhe constituiu, que conhece todas as células do teu organismo, Deus é um Deus que cria coisas grandes. Em meio ao caos, se olhas para Gênesis, Deus criou tudo em meio ao caos. E Deus não criou coisas pequenas, Deus criou coisas grandes. E eu não sei qual é o tamanho da tua visão, mas parece que muitas vezes há crentes que conseguem... Sabes os burros de carga, os jumentos que carregam carga, que eles colocam uma venda aqui, outra aqui, para que ele não se desvie, que ele olhe só para frente. Muitos de nós estamos assim vendados. Não conseguimos olhar em volta e enxergar que, por meio da minha fé, eu posso orar e prever coisas grandes que vão acontecer. Eu estou prevendo no meu espírito um avivamento em Angola. Ah, mas muita gente diz, não, isso aí foi coisa das gerações que passaram, 60 anos, 100 anos atrás. Meu irmão, nós vamos colher as orações que esses homens fizeram, já estamos colhendo. Agora, eu preciso ter visão e fé para dizer, Senhor, eu trago à existência aquilo que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Eu quero capturar a imagem do céu, do teu reino, e estabelecer na terra, por meio da oração.
Por meio da declaração, eu quero chamar a existência, assim como Deus fez. Mas pastor, você está se comparando a Deus, meu irmão, longe disso. Mas Deus compartilha conosco a fé. Amém? E a fé, ela é a certeza plena das coisas que não se veem naturalmente falando. Eu tenho plena convicção que Deus vai fazer. Porque eu tenho plena convicção do que Deus vai fazer, minha boca confessa a existência, eu chamo a existência aquilo que ainda não está materializado. Eu não sei se você tem situações em casa em que você olha para aquilo ali e diz, aquilo não tem jeito. Aquele rapaz não muda, aquela moça não consegue sair disso. A minha mãe vai morrer assim, eternamente, já não muda mais 70, 60 anos. E uma visão medíocre, de uma fé medíocre, que não crê e não traz e não chama à existência coisas grandes. Eu preciso olhar para minha mãe e chamar à existência as coisas que vão acontecer na vida dela. A minha boca precisa ser uma boca de fé, porque a fé que Deus quer compartilhar comigo e com você é uma fé que prevê grandes coisas, não vê coisas pequenas. Eu não posso ficar o tempo todo achando e só enxergando as coisas pequenas. Vamos para um novo templo, amados, esse novo templo que nós vamos é só mais um passo, porque Deus, a gente ainda vai para outro. Amém? A gente ainda vai para outro depois desse. Chame à existência coisas grandes. Se você está orando, ore por coisas grandes. Está orando por Angola, ore pela redenção de Angola, mesmo que ninguém acredite nisso. Você tem que ser aquela pessoa que acredita, porque a tua fé não pode retroceder. Tu não podes retroceder naquilo que você acredita e naquilo que Deus prometeu. E eu creio que Deus prometeu um avivamento para essa nação. Então, se Deus prometeu um avivamento para essa nação, meus olhos vão contemplar. Os meus olhos espirituais já contemplam, mas os meus olhos físicos ainda vão enxergar também a grandiosidade de um avivamento que vai acontecer nessa terra. Então não interessa se está tudo de cabeça para baixo. Eu preciso olhar e dizer, há uma organização celestial que será instaurada nessa nação. Há uma organização, um governo celestial. Eu preciso olhar e profetizar e trazer existência, porque é isto que faz os homens que têm fé. Os homens de fé se movem assim. Por isso que vocês veem muitas vezes a gente orando, profetizando, e sem se cansar, sem retroceder. Amém, queridos? Não temos tempo para voltar atrás, já não dá mais, já fomos muito longe, não tem mais como voltar. Essa é a fé que Deus quer colocar no teu coração, uma fé de quem não retrocede e de que prevê coisas gloriosas. Então começa a olhar para a tua mãe, prever coisas gloriosas, começa a olhar para o teu cônjuge, começa esse homem que não abre a boca, começa a olhar ele como um profeta de Deus, amém? Começa a olhar para essa mulher amargurada e declarar que ela vai ser um doce. Amém? Começa a olhar para essa mulher, enxergar ela um potencial. Essa que não faz nada, que está ali toda quietinha, eu vejo ela como uma mulher tremendamente sendo usada por Deus. Eu começo a ver e prever coisas grandes. É esta fé que Deus quer nos dar. Ah, pastor, só temos 100 mil kwanzas, não dá para fazer nada. Meu irmão, nós temos uma moeda celestial do reino de Deus. Não é possível que a gente fique tão preso assim a coisas tão pequenas, entendeu? Aos kwanzas que está ali na conta. Não, eu creio, Senhor, eu posso prever uma prosperidade vindo em direção a cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu vou chamar à existência coisas que não tem, para que elas se manifestem nas nossas vidas. Falar negativamente revela a fé que temos também. Toda vez que você fala contrário, não vai dar certo esse projeto. Não tem condições nenhuma. Como é que isso vai funcionar assim? Toda vez que você emite isso, você chama à existência a incredulidade. E o diabo tem escravizado muitos crentes, muitos filhos de Deus assim. Porque da palavra dele só sai negatividade. Não vai dar certo, as pessoas não vão engajar, ninguém vai contribuir, o povo não tem dinheiro. São palavras negativas. O povo nunca tem dinheiro. Negativa. Palavras negativas revelam o nível de fé que nós temos. Eu posso ter o povo mais pobre financeiramente falando,
mas eu posso crer que Deus vai os tornar rico e eu vou declarar em nome de Jesus. Amém, queridos? Chame grandes coisas à existência. O segundo aspecto, a fé é não vacilar. Escute bem, a fé, diga comigo, a fé é não vacilar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 20. A palavra do Senhor diz: e não duvidou da promessa de Deus que por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Diga comigo, não duvidou da promessa de Deus. Você sabia que duvidar da promessa de Deus é vacilar na fé? É um vacilo, é um descuido que nós damos quando nós duvidamos daquilo que Deus falou. Se olharmos para Isaías, no capítulo 54, nós vamos ver uma promessa de Deus gloriosa para todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. A igreja de Jesus espalhada na face da terra. Ali há uma promessa gloriosa da parte de Deus que eu quero declarar hoje. Tome sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. A partir do versículo 1. Isaías 54, 1. Olha o que diz a palavra. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estarcas. Porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações da terra, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Quer ter uma revolução na sua vida? Comece a aplicar essa promessa. Comece a chamar a existência pela fé. Mulheres que são estéreis, que não deram à luz, o Senhor está te dizendo, exulta em alegria, dança, canta em alegria no teu Senhor. Canta nele. Amplia o lugar da tua tenda. Ou seja, você vive num lugar apertado, ou numa situação, pode ser física ou não. O Senhor está te chamando para ampliar, para estender os teus braços, das tuas habitações. Alonga as cordas, firma bem as tuas estacas. O que é firmar bem as estacas? É firmar as convicções, princípios, valores. Firma bem, filho de Deus, filha de Deus. Promessa do Senhor para mim e para você. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amados, quem quer transbordar em nome de Jesus? Todos nós queremos transbordar, mas eu preciso trazer à existência o transbordo. Eu preciso, pela fé, não vacilar e trazer à existência e dizer, Deus, tu me prometestes que eu iria transbordar da esquerda para a direita. Tu disseste em tua palavra, então eu estou trazendo, orando a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu estou dizendo, eu, Bruno, irei transbordar para a direita e para a esquerda. E a minha posteridade, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, possuirão o quê? As nações da terra, que sejam habitadas, todas as cidades assoladas serão habitadas. Olha que coisa linda. Eu estou trazendo com a minha fé, eu estou trazendo à existência, inclusive as cidades que estavam assoladas. É uma promessa de Deus, não tenha medo. Não temas, diz o Senhor no versículo 4. Bruno, não temas, Abdel, não temas, Adalgésio, não temas.
Essa palavra é para você, você tem que trocar e colocar seu nome aqui. Não temas, porque você não será envergonhado. Aleluia! O tempo da vergonha acabou. O tempo da tua família olhar para ti e dizer, isso aqui é a vergonha da casa. Acabou em nome de Jesus. Essa moça é a vergonha da minha família. Não. O tempo da vergonha acabou. Porque não serás mais confundido. Olha que coisa linda. Promessa do Senhor que você não vai ser mais confundido. E mais, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Meu irmão, não interessa o teu passado. Não interessa as coisas que você cometeu, o que você fez de errado, a vergonha da tua vida no passado. O Senhor mesmo diz que te esquecerás. Amém? Te esquecerás da tua vergonha e não lembrarás mais do teu opróbrio. Meu irmão, em nome de Jesus, você não se lembrará mais do opróbrio. Promessa do Senhor para a sua vida. Agora, o que é a fé não vacilar diante de uma promessa tão gloriosa dessa como está em Isaías 54? O que é o não vacilar? É eu não ser destruído pela dúvida. O que é que muitos crentes estão? Estão sendo destruídos por tanta dúvida dentro dele. É tanta interrogação que ao ler uma palavra como essa você fica, será? Será que eu vou ser alguém na minha casa? Será que minha família vai me reconhecer um dia? E você começa a questionar aquilo que Deus falou. Porque esta palavra é para todo o povo de Deus da terra. O teu opróbrio, a tua vergonha, aquilo que é a mancha da tua família, talvez você foi a mancha da sua família. Deus vai remover isso de você. Eu não posso duvidar em momento nenhum disso. Eu preciso crer que se eu fui a ovelha negra na minha casa, na minha família, Deus vai me levantar como instrumento de salvação e redenção e você vai ser esse instrumento na sua casa. Todas as vezes que você duvida, você vacila na fé. Ezequiel deu uma resposta inteligente quando Deus prometeu que os ossos viveriam. Imagina. Deus leva Ezequiel, e eu gosto da resposta de Ezequiel. Gosto muito. Porque ele põe Ezequiel diante do vale de ossos secos. Nós sabemos que é impossível tirar um exército de um vale de ossos secos. Humanamente falando, isso é impossível. Mas Deus coloca ele diante daquele vale de ossos secos e faz uma pergunta a ele. Antes de começar toda a história, ele diz, tu crês que eu posso levantar um exército desses ossos secos? Qual é a resposta super, mega, hiper inteligente dele? Senhor, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, tu sabes. Inteligente isso, porque ele sabe que ele nas condições dele, ele mesmo se colocou fora da situação. Ele disse assim, é como quem diz, a resposta dele, tu sabes, é como quem diz assim, vou parafrasear. Epa, isso comigo não vai dar certo, mas se for o Senhor, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, talvez você diga, eu não consigo viver essa revolução na minha vida, eu, humanamente falando, mas tu o sabe. Diga comigo, tu o sabes. Deus sabe, porque não há nenhuma dúvida que Ele pode tornar você um instrumento de louvor dele na terra. Agora, você não tem a capacidade em si mesmo de se tornar esse instrumento. Por isso que você precisa dizer o quê? Senhor, tu o sabes. E quando ele disse, tu o sabes, Deus entendeu. Epa, esse camarada entendeu tudo. Ele entendeu que quem faz a obra sou eu e não ele. Então vamos para a próxima fase. Abra a tua boca e começa agora a profetizar. Mas então por que Deus não coloca logo carne nesses ossos e faz esse exército se levantar por conta própria? Deus diz, não, a etapa que agora eu quero que você faça, Ezequiel, é que você abra a sua boca e comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Comece a declarar sobre a impossibilidade. Começa agora a ativar a tua fé, que não é a fé de um vacilão, de alguém que vacila, mas é uma fé de alguém que obedece, que está colhendo coisas grandes para a terra. Ele começa a profetizar e algo sobrenatural começa a acontecer. A fé que não duvida, diz o Senhor. A fé que não duvida é aquela fé que quando Deus te pede algo,
larga este vício. Você olha e diz, uau, eu não consigo sozinho. Dentro de você, você diz, eu não consigo sozinho. Mas a tua fé, que é uma fé daqueles que não retrocedem, que agrada ao Senhor, diz assim, tu sabes que eu posso ser liberto. Então eu tomo posse dessa libertação. Tu sabes que eu posso vencer a prostituição. Tu sabes, Senhor, que eu posso vencer o alcoolismo. Então, liberta-me. Amém? Porque eu não tenho condições de fazer com as minhas próprias forças. A fé de quem não duvida diz, Senhor, tu o sabes. Por isso eu quero dizer a você assim, com todo o meu coração aberto, não vacile. Olha para teu vizinho e diga, não vacile. Não vacile na sua fé. O penúltimo aspecto, o primeiro é a fé prevê grandes coisas. O segundo, a fé não vacila. O terceiro é a fé mesmo, fé, é um posicionamento. A fé é um posicionamento que eu e você temos. Gênesis capítulo 18, versículo 11. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, amém? Gênesis capítulo 18, o pastor está lendo muita Bíblia. Gênesis capítulo 18, eu não estou lendo quase nada. Gênesis capítulo 18, versículo 11. A palavra do Senhor diz. Quem achou? Diz amém. Era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão, por que a Sara riu? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não ri. Bem falsa, já? Não ri. Você querer dizer que a Deus que você não riu? Por acaso Deus não viu você rindo? Não me ri, porquanto temeu. Outras versões eu tive medo. E ele disse, não digas isso, porque tu riste. Ai, meu Deus. Era brincadeira a vida de Abraão e Sara. E levantaram-se aqueles varões dali e foram embora para a banda de Sodoma. E Abraão ali acompanhou eles. Pronto. Sabe o que Sara fez? Era uma vacilona. Retrocedeu na fé dela. Deus disse, tu, mulher, já de idade, vais ter um filho. Aí ela começou a rir dentro dela. Já riram dentro de vocês assim? Você começa a... Mas por que estás rindo? Eu mesmo não estou rindo. Só estou com medo. Mentira, estava rindo mesmo. Ela duvidou. Amados, olha o posicionamento da fé dessa mulher. Porque ela poderia ter dito, exatamente como Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Está dizendo que eu vou engravidar? Tu sabes. Mas não, ela riu. E sabe o que, é que tem acontecido muitas vezes? Nós temos um bando de crente rindo das promessas de Deus. Há pessoas que acham tão impossível acontecer aquilo que Deus falou na vida delas que elas estão rindo. E rindo do pastor. Rindo de mim. Rindo do profeta. Porque olham e dizem, isso aí é mesmo louco. Isso é loucura o que esse homem está falando. E começa a dar gargalhada. E Deus está te perguntando hoje, por que estás rindo? O Espírito Santo está te perguntando hoje, por que estás rindo? Por acaso não sou poderoso o suficiente para realizar essa obra na vida da tua família? Por acaso eu não sou poderoso o suficiente para mudar a tua vida financeira? Qual é o teu posicionamento de fé? É um posicionamento de alguém que, quando Deus fala, você escuta com atenção e diz, sim, Senhor, que seja feita a tua vontade.
Ou você é alguém que está fazendo chocarriça da fé? Achando que tudo aquilo que está a se viver de bom é só para o pastor fulano, é só para o irmão ciclano, é só para aquele que tem condições, é só para aquele que eu nunca vou ter acesso a isso. Poderíamos olhar vários exemplos na Bíblia de posicionamentos de fé que houveram. José, Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, homens que tiveram um posicionamento diante de Deus, com uma fé diferente. O quarto e último aspecto é a fé que eu acho um dos mais incríveis. A fé, ela ama a preparação. Diga comigo, a fé ama a preparação. Como assim? A fé, ela ama a preparação. Hebreus, vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aqui eu gosto. Hebreus 11. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito da justiça que é segundo a fé. Olha que coisa linda. Todo homem de fé está sempre preparando alguma coisa. Quando você vê alguém que não está preparando nada, aquele é um camarada que não tem fé. Noé, quando Deus comunicou a ele o que ele tinha que fazer, a primeira coisa que ele fez foi preparar uma arca. E sabe quantos anos Moisés levou para preparar Noé levou para preparar uma arca? As pessoas acham que foi assim? Haja arca, pum, houve arca. Não foi assim, irmãos. Anos preparando um projeto do coração de Deus. Por que você quer desistir da sua esposa? Se Deus quer que você prepare ela. Por que muitos casamentos querem já se separarem? Porque não há fé. Não há amor pela preparação. A gente tem amor pelo resultado final. A gente quer que o resultado final chegue rápido. Mas a preparação é outra coisa. Nós vamos lutar, vamos suar, vamos chorar, vamos pedir perdão 1, 2, 3, 4, 100 vezes. Nós vamos voltar e se reconciliar. Nós vamos carregar peso uns dos outros. Nós vamos suar. Tem hora que vai arrebentar, vai tirar um pedaço, vai sair sangue de você. Preparação, diga comigo, preparação. A fé ama preparação. Por que não temos um templo assim, da noite para o dia? Pá! Porque Deus quer o quê? A preparação dos corações. Então, por isso não é da noite para o dia. Deus está preparando algo especial. Mas nós temos como homens de fé de fixar a nossa visão, o nosso coração naquilo que Deus falou. Deus falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porém, existe um processo, um trajeto, um caminho a percorrer. E esse caminho é aquilo que Deus mais ama, é a fé que ama a preparação. Eu amo a conquista. Sabes assim, aquele homem... Por que o homem muitas vezes não valoriza determinadas mulheres que se abrem tão rápido para eles? Você conheceu uma menina hoje, já está namorando com ela hoje à noite, amanhã já quer casar, já está numa casa, não é? O homem não valoriza esse tipo de coisa. Por quê? O que está em jogo é o processo de conquista, de preparação. De eu saber que eu vou aos poucos, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Aquilo tem que cozinhar bem. Não é aquela comida... Não. A comida boa, ela é bem
cozinhada. Prepara. Vais preparar um almoço para teu marido? Tem a preparação. Noé tinha uma visão, uma promessa dada por Deus. Haveria juízo na terra. E ele seria a casa escolhida para construir a arca. E Noé se preparou de forma extremamente focada na construção daquela arca. E zombavam dele durante a preparação, sim ou não? Eles zombavam. Enquanto Noé estava focado em preparar sua arca para ele e para sua família, havia uma geração inteira que estava bebendo, farrando, se prostituindo. Estava num nível de perversão absurda na terra. Homens com homens, mulheres com mulheres. Aquela procrastinação, aqueles demônios, tudo solto naquela geração. E Deus chamou um homem para preparar uma arca. Então, meu irmão, não se intimide. Não tenha medo dos falatórios quando alguém olhar para você e ver você focado, preparando algo. Homens de fé estão sempre preparando alguma coisa. Homens de fé estão sempre preparando alguma coisa. Mulheres de fé estão sempre preparando algo. Eu estou cozinhando a conversão do meu marido. Estou preparando, olhando com oração, com jejum. Cadê as mulheres que não dizem amém? As irmãs solteiras que não tem ninguém ainda. Você tem que preparar o seu queridíssimo, o seu varão. Mas a geração lá fora diz que você não tem que preparar, que você tem só que pegar um cesto, escolher, ficar e ver se é bom ou não. Mas Deus nos chama para uma fé que vai preparar. Vou orar, vou orar, vou orar. Ah, pastor, eu estou orando por uma menina. Estou numa fase de preparação, estou só orando por ela. Aí veio um camarada e pum, pegou aquela menina. Enquanto você estava orando por ela, o outro foi e passou o rodo. E agora? É porque não era para ser sua. Continue orando. Continue gerando em oração a pessoa que você vai casar. Porque essa é, para mim, a segunda decisão mais importante da vida. A segunda mais importante. A primeira é entregar a sua vida a Jesus. Mas a segunda é com quem você vai casar. Com aquele fofinho que você vai casar. Ou aquele demoniado. Por isso que eu digo, cadê a fé da preparação? Nós estamos vendo aqui que a fé ama preparação. Então por que pular etapas para fazer escolha logo, senão eu vou terminar sozinha? Já estou aí 35, pastor 40, pelo amor de Deus. Minha irmã, prepara. Vai cozer bem essa coisa, vai cozinhar, vai deixar o negócio ali. Amém. Mas também não fique muito tempo em preparando não, né? Assim, não vai passar 30 anos preparando. Tem hora que tem que ir pro ataque mesmo. Mas a ausência de preparação, amados, demonstra uma fé fraca, uma fé que retrocede, uma vida que não é uma vida de Deus, não é uma vida que Deus quer para você. Está sempre preparando algo. Os homens de Deus estão sempre preparando algo. Ontem eu levei meus filhos, inclusive não estavam no batismo com os irmãos que se batizaram, porque eu levei meus filhos para o primeiro campeonato deles de jiu-jitsu. Daniel e Miguel. E foi o primeiro campeonato deles. Eles treinam mais ou menos uns 8 meses. E engraçado, né? Como o Espírito Santo, basta você estar conectado que ele vai te ministrar em tudo. Ele vai falar com você em tudo. Os camaradas estão há 8 meses treinando para fazer uma luta de 2 minutos. Eu olhei assim, eu disse, 8 meses esses meninos sendo amassados, pressão de todo lado, às vezes é murro na cara, chute, joelho, chega em casa com o joelho tudo, com as caras tudo, aguentando uma pressão, desenvolvendo isso no caráter deles. Chegaram na luta. 2 minutos, foi. Medalha de ouro para Miguel, que acabou de chegar, né, filho? Parabéns para ele, né? E eu fiquei impressionado, porque o Espírito Santo nos ministra. Ele fez, quando ele chegou nos primeiros dias de aula, ele não sabia de nada. Sabe assim, a pessoa treinar uma coisa que não sabe o que está fazendo, perdido. Meu Deus do céu, esse menino vai... Acho que não vai dar certo para ser lutador, não. Acho que eu vou botar ele em outro esporte, porque
Eu olhava para a Evelina e dizia, ele não tem jeito, faz tudo errado. Evelina, não vamos ter paciência, começaram agora. Eu disse, deixa, começaram a treinar. Quando foi na luta ontem, ele fez algo mas tão preciso, de uma técnica tão apurada e tão rápida, que eu disse, uau, treino duro, luta fácil. O que é que os crentes querem? Só querem a luta fácil, mas ninguém quer treinar duro. Ninguém quer passar pelas fases de preparação, de oração, de jejum, de gerar algo no espírito, de ficar orando, parece que nada está acontecendo. Quanto mais você ora, você não vê nada acontecendo. Essa é a fé que Deus está à procura nos nossos corações. Porque quando chegar a hora, você vai estar afiado. Amém, amados? Você vai estar mais tão afiado que Deus vai fazer assim, ó, sum, chegou, pá. E quando menos espera, a gente vai estar nesse meio desse avivamento glorioso na nossa geração. Mas eu preciso gerar isso. Eu preciso ter uma fé que prevê grandes coisas. É dia após dia, é luta após luta. É você ora aqui, ora de novo, e mais de novo, e vamos de novo, é encontro de novo, mas não se cansam de fazer encontro. É reunião de oração de novo. Esse povo não para de orar. E tem uns irmãos que acham a gente exagerado. Vai ver só no campeonato o que nós vamos fazer. Vai lá assistir. Vai chegar o dia. E quando chegar o dia, a glória de Deus vai nos invadir. Amém? Porque tinha um povo orando. Mas assim, atenção. Ainda bem que a palavra do Senhor diz que aqueles que plantam alcançarão os que cegam, né? Mesmo aqueles que não orou, quando chegarem, vão ser beneficiados também. Amém? Pela graça e misericórdia do Senhor. Aqueles que não oraram nada, vão chegar assim, mas vão ser beneficiados. Mas eu vou ficar atento. Porque eu vou dizer, estás a usufruir da glória, mas não, olha, tu não te vi na oração, não te vi de joelho, não te vi no jejum, não te vi no plano de leitura da Bíblia. Cadê o irmão no discipulado pastoral? Isso aí não veio, mas agora está desfrutado da glória. Aí isso é uma questão com Deus, amém? Deus partilha e acabou, amém? Agora que eu vou ficar olhando para aquele irmão, vou dizer, irmão, agora você vai gerar o avivamento da próxima geração. Vamos, joelho no chão, vamos. Amém? O reino de Deus é lindo. O reino de Deus é dinâmico. Mas Deus está procurando homens que desenvolvam esse tipo de fé. Então, chega de ficar olhando para as coisas e não entender aquilo que Deus tem para você. E ficar vagando, como se fosse algo extremamente distante, mas muito impossível. Não. Você vai começar a trazer a existência. Trazer a existência. Traga a existência. Você não está vendo, eu trago a existência, o melhor emprego. Senhor, eu trago a existência. Diga a Deus quanto é que você quer ganhar. Diga mesmo a Deus, Deus, eu quero ganhar X. Eu trago a existência, Senhor, eu profetizo, eu oro. Mas vai estudar também, tá, irmão? Vá se dedicar, vá se formar, vá trabalhar, vá aprender, vá treinar suas habilidades, entendeu? Mas paralelo a isso, Deus, eu chamo a existência dos melhores contratos, Senhor. Eu chamo a existência aquele que é impossível. Aqui a gente tem testemunho de homens, de mulheres, empresários que entraram em concurso público para pegar obras e que tinha ali 50 empresas concorrendo. E aquela obra caiu nas mãos daquele irmão que orou, daquele irmão que intercedeu, que profetizou, que chamou a existência. Eu creio nessas coisas. Desculpa se você não tem essa fé nesse nível, mas eu creio nessas coisas. Que não é o mais conectado que vai ganhar, que não é o que tem mais network, que não é o que tem mais conhecimento. Não, é aquele que ora. Eu creio naqueles que dobram os joelhos em casa e começam a clamar e movem os céus em direção a Ele. Eu creio nessas coisas. Então, qual é o tipo de fé que você tem? Será que você se posiciona corretamente quando Deus fala algo? Ou você zomba daquilo ali? Ou você faz daquilo ali uma piada? Porque há irmãos que literalmente dizem, isso é uma piada, isso que o pastor está falando. Será que você é esse que vacila quando Deus promete algo? Ou você rapidamente tem a resposta certa? Como teve Ezequiel, Senhor, Tu sabes. E por último, será que a tua fé ama esse processo de preparação? Ou você é daqueles que chega aqui com uma necessidade
pedindo oração. O pastor ora por você. Amanhã não aconteceu, aquela necessidade não foi suprida amanhã. E você já reclama do pastor, reclama da igreja, naquela igreja eu não volto mais. Por quê? Porque você é um crente que não tem fé, que ama a preparação. Uma coisa é eu orar e profetizar. Outra coisa é eu esperar que Deus cumpra aquela palavra profética sobre a minha vida. Amém? Houve uma profecia sobre a minha vida que eu viria para a África há quase 18 anos atrás. Sabe quanto tempo foi para ela se cumprir? Quase 11 anos para ela se cumprir. 11 anos foi um período de preparação. Deus ama preparar. Porque Deus falou que você vai ser um pastor. Mas você não vai ser um pastor despreparado, desqualificado. Então existe um processo. Se teu chamado é um chamado pastoral, Deus vai te preparar para isso. Se teu chamado é um chamado evangelístico, onde tu vai ser um evangelista, Deus vai te usar assim para as multidões, com sinais, com curas, com maravilhas. Deus mentiu quando profetizou isso para você, quando falou isso para você? Não. Mas existe um processo de preparação. E aí é onde você tem que se apaixonar por essa etapa. Deus está me preparando para assumir os melhores cargos. Deus está me preparando. Deus preparou José. Deus preparou aquele jovem. Mas a palavra profética veio para ele quando ele era bem jovem. E ele entrou em um processo de preparação, que foi muito doloroso, por sinal. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver. Muito doloroso, fases muito difíceis. Rejeitado por toda a família, seus irmãos, lhe põe lá no calabouço. Um caos. A fase de preparação, nós temos que nos apaixonar por ela. Amar isso e dizer, Senhor, eu sei para onde eu vou. Amém? Eu sei onde tu disseste que eu vou. Eu sei para onde eu estou indo. Agora, durante o caminho, vai ter muitos percalços. Vai ter buraco, vai ter zona bloqueada, desvio, vou para um lado, vou para o outro. Vai ter muitos acontecimentos ao longo dessa trajetória. É a preparação. É a preparação. Amém, amados? Há coisas que nós oramos por cura. E Deus cura de fato, de forma instantânea. Há curas que são um processo de cura. Que às vezes leva tempo. Deus iniciou o processo por meio da oração. O que não podemos é ficar questionando a Deus. Rindo de Deus. Zombando daquela palavra, daquela oração que foi feita. Não. Preciso entender que há coisas que Deus faz de forma instantânea, mas há coisas que Deus faz de forma progressiva, que Ele vai cumprindo, que Ele vai fazendo, que ela tem estágios para se cumprir. Amém, amados? Então, a tua fé, a sua fé, é a sua vida. Assim sentado como você está, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e ora. Primeiramente pedindo perdão a Deus. Ora primeiramente pedindo perdão ao Senhor por ter uma fé vacilante. Uma fé que não agrada. A palavra do Senhor diz que aqueles que retrocedem não agradam ao Senhor. Então peça perdão a Ele. Diga, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não consigo prever grandes coisas nunca para a minha vida. Nem para a nação, nem para minha família. Eu só consigo enxergar coisas pequenas. Eu só consigo enxergar a destruição, o caos na minha casa, que muitas vezes vem de pecados geracionais dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E eu não consigo ver uma interrupção das tuas mãos transformando a minha família. Me perdoa, Espírito Santo, por não enxergar grande, por só enxergar pequeno, enxergar aquilo que a minha mente humana, a minha visão humana limitada consegue ver. Eu não consigo ver coisas grandes, gloriosas. E eu nunca trago a existência, Senhor, me perdoa. Perdoa pelas palavras negativas que revelam a falta de fé do meu coração. Porque da minha boca tem saído palavras, Senhor, que não te agradam. Tu és um Deus grande, dono do ouro e da prata, que provê tudo, que é o sustento das nossas vidas,
o Jeová Jireh, Rafá, aquilo que cantamos hoje, clamamos, Deus se manifestará. Nós clamamos isso, Jeová Jireh, Rafá, mas muitas vezes não é o nível de experiência que nós temos contigo. Nos perdoa pela nossa fé ser uma fé que é sempre consumida pela dúvida. Sempre duvidamos de ti, daquilo que tu falas. Quando tu nos dizes que haverá um avivamento, muitas vezes nós duvidamos. Quando tu nos dizes que vai curar a nossa filha, quando tu dizes que vai curar o seu filho, quando ouvimos da tua boca que tu vais curar fisicamente alguém, muitas vezes não cremos nisso. Somos consumidos pela dúvida. Somos consumidos pela dúvida muitas vezes. Tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia. Aquelas mulheres que não podem ter filhos e já se acham estéreis para o resto da vida. E até confessam, eu sou estéril, eu não tenho filho, eu não tenho condições de ter filho. Hoje muda o discurso do teu povo. Muda a linguagem, muda as palavras que saem da boca de cada irmão aqui nessa reunião. Profetize que você vai ter filhos, que você vai gerar filhos para Deus. Você não nasceu para ser estéril. Você não nasceu para ser estéril e não interessa a tua idade. Porque se Deus falar, você não pode duvidar dele. Tenha um posicionamento diferente, Senhor. Nos ajuda a nos posicionar de forma diferente diante daquilo que o Senhor nos prometeu. E nos ajuda a amar o processo. Nos ajuda a amar a fase de preparação entre a promessa e o cumprimento desta promessa. Tira da nossa boca, dos nossos lábios, a amargura, a reclamação, a murmuração. Tira dos lábios do meio da tua igreja, Senhor. Essa murmuração que fica questionando a Deus, Deus, até quando eu vou sofrer assim? Até quando eu vou passar por essa dificuldade? Arranca do nosso meio esse espírito de murmuração que não compreende uma fase de preparação. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a vencer, Senhor. A vencer essa escassez espiritual. Nos ajuda a vencer, desperta o nosso espírito, o nosso coração. Levanta aqui homens de fé, mulheres de fé, a fé bíblica, a fé em Cristo Jesus. Levanta, desperta jovens ousados como leões, Senhor. Jovens intrépidos que não vão temer o diabo e que também não vão temer o passado deles. Que não vão temer os erros que cometeram no passado. Porque tu mesmo, quando lemos a tua palavra em Isaías 54, tu é quem remove a vergonha e tu te esqueceste da minha vergonha, da minha mocidade. Levanta jovens aqui, Senhor, destemidos, ousados, que vão andar em fé. Mesmo que em suas fases não estejam acontecendo grandes coisas, mas serão homens e mulheres que vão clamar e profetizar e trazer à existência coisas grandes que não existem. Desperta, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Desperta uma geração de homens e mulheres que vão viver a sua fé num nível que revela a tua glória, Senhor. Eu não sei qual é o nível que você está hoje. Também não sei qual o nível da tua fé, como você está, qual a temperatura da tua fé hoje, eu não entendo. Mas o Espírito Santo te conhece. E Ele sabe como está a fé no teu coração. Como tu se posicionas diante dos desafios, diante das promessas. Como te posicionas. Senhor, nós estamos aqui te pedindo ajuda, te pedindo socorro.